vamos ler o texto sagrado. João capítulo 11, de 25. Chamou Maria à parte e disse: está aqui e quer ver você em casa. Viram Maria sair apressadamente e imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar, Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Se o Senhor estivesse aqui, mas elas nos acompanham desde o nosso nascimento até a sepultura. Portanto, é falsa aquela frase e a ideia que diz que homem não chora. Nós homens choramos também. Nós também temos motivos para chorar. Não apenas os homens, irmãos, todos choram. Homens choram, mulheres choram, crianças choram, maridos choram, mulheres choram, filhos choram. Todos nós choramos. É imprescindível o choro em algumas situações das nossas vidas. Mas a questão é: qual é o motivo? Qual a razão? Qual a causa? Qual a raiz das lágrimas que brotam dos nossos olhos? Pelo que as pessoas estão chorando hoje em dia? Pelo que você, a sua família está chorando nesta semana ou nesses últimos momentos? Essa que é a grande questão. Qual a causa das nossas lágrimas? Um testemunho pessoal e particular, nós como família, nós choramos com a doença, a enfermidade da Alice, todo aquele drama que nós vivemos. A igreja chorou conosco também naquele período, mas vencida esta batalha, as lágrimas não cessaram. Há outros motivos pelos quais hoje nós como famílias temos para chorar. Pelo que você e a sua família têm chorado ultimamente? Qual a causa das lágrimas? Qual a causa desse sentimento, dessa manifestação de algo que está dentro dos nossos corações? Porque não é as lágrimas aquilo que muitas vezes nós achamos que seja, mas chorar é importante, meus irmãos, na nossa jornada. O texto que nós lemos em João capítulo 11 fala da família de Lázaro. As irmãs estavam aqui em lágrimas, ou melhor, uma delas estava em lágrimas. E se nós olharmos o contexto da família de Lázaro, nós vamos ver aqui pelo menos 4 motivos para eles chorarem. Primeiro motivo das lágrimas dentro da casa de Lázaro foi a demora de Jesus em chegar até onde eles estavam. Verso número 21, diz assim o texto: Marta disse para Jesus, João 11, 21, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quantas vezes, meus irmãos, nós em lágrimas falamos isso para Deus? Se o Senhor tivesse se manifestado, se o Senhor tivesse agido, se eu tivesse feito isso, se as coisas tivessem sido diferentes, se eu tivesse andado 1 km por hora mais devagar, não tinha acontecido. Então nós muitas vezes choramos por esta ausência, ou talvez por aquilo que poderia ter evitado o trauma, a dor, a perca e a realidade. Elas disseram para Jesus: se o Senhor estivesse aqui. Elas choraram pela ausência de Jesus, no momento que elas precisavam, na hora que elas queriam e da maneira que elas esperavam. Mas há um segundo momento, uma segunda causa, porque elas choraram. No verso 3, elas choram diante da enfermidade de Lázaro. O texto no verso 3 diz assim: as 2 irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, o seu amigo querido está muito doente. Quando nós temos alguém da família enfermo, muitas vezes nós também choramos, derramamos lágrimas, nos desesperamos, não sabemos muito o que fazer. Então, aquelas mulheres, Marta e Maria, choraram diante do leito da enfermidade do seu irmão. Uma enfermidade que não via uma melhora, o estado de Lázaro piorava cada vez mais. Elas então mandaram um recado para Jesus, na expectativa que Jesus pudesse vir e curar o Lázaro. Elas estavam chorando no leito
da enfermidade do seu irmão. A enfermidade evoluiu e elas agora choram, em terceiro lugar, pela perda do irmão. Verso 17 ao verso 19. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram que Lázaro estava no túmulo. Havia 4 dias. Agora, as lágrimas diante da enfermidade são lágrimas diante da morte. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Agora ela chora diante da morte, da perca do seu irmão ente querido. E o último motivo que levou aquela família a chorar, inferindo o versículo 1, elas já haviam chorado pela perca dos seus pais. Um homem, verso 1 do capítulo 11, chamado Lázaro, estava doente, morava em Betânia com suas irmãs, Maria e Marta. Eu deduzo então que eles já tinham perdido seus pais. Então aquela família já havia chorado a perca dos seus pais. Aquelas 2 irmãs, que agora era ali o cerne da família, estavam chorando a perda do irmão. Elas choraram a demora, choraram a enfermidade. As lágrimas então agora estão nos olhos daquelas mulheres. A situação, meus irmãos, era tão comovente que até o próprio Jesus chorou. Verso 35, talvez o versículo mais curto das Escrituras. 2 pequenas, breves, profundas e agudas palavras: Jesus chorou. Aquele momento que aquelas irmãs, aquelas mulheres viviam era tão dolorido. O texto vai falar que Jesus ele se indignou pela falta de fé das pessoas e depois ele se constrangeu com a dor. E Jesus então, para partilhar a dor daquelas mulheres, ele chora junto com elas. Ele as abraça e derrama as suas lágrimas junto com aquelas mulheres. Existem situações, irmãos, em que nós choramos sozinhos. Existem situações em que você se tranca no seu quarto, ou você vai para um lugar da rua, ou você sai de casa, ou você se coloca em algum ambiente, se tranca no banheiro, liga o chuveiro e ali você chora sozinho, porque você precisa ter esse tempo na presença de Deus. Mas existem situações em que nós choramos com outras pessoas, ou outras pessoas choram juntamente conosco. E existem situações onde Jesus também chora com a gente. Não pense que quando você está lá chorando, angustiado, quando seu coração está dilacerado, que você está sozinho. Não, Jesus pode estar ali ao seu lado, chorando junto com você, partilhando com você aquele momento. E isso é algo confortante, algo revigorante, saber, irmãos, que muitas vezes Jesus está chorando junto comigo, que eu não estou sozinho, que Ele está partilhando a minha dor, Ele está partilhando as minhas lágrimas, Ele está ao meu lado. Jesus estava lá consternado, constrangido com a dor das mulheres Marta e Maria, e o texto diz que Ele chorou junto com elas. A Bíblia tem inúmeras passagens que registra o choro, principalmente o livro dos Salmos. É um livro onde o salmista expressa muitas vezes a ideia de chorar. Dentre os profetas nós temos um que é o rei do choro, o profeta Jeremias, quando escreve as suas lamentações, tanto que Jeremias é conhecido como o profeta chorão. Jeremias escreve em meio a lágrimas pela situação do povo. Eu quero citar para você 4 momentos onde a Bíblia registra choro. Primeiro momento, Salmo 42, verso 3. Choro diante das afrontas. O salmista diz assim: dia e noite as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Quantas vezes fomos afrontados e somos afrontados, mas onde é que está o seu Deus? Olha o que você está passando, olha o que você está vivendo, veja a sua vida, tudo dando errado, nada dá certo, tudo vai para trás. Onde está o seu Deus? Quando a gente é confrontado e afrontado por palavras assim,
isso, meus irmãos, muitas vezes constrange ainda mais o nosso coração. A gente já está consternado, constrangido pela circunstância, como o salmista está expressando aqui. E ainda as pessoas zombam de nós, acusando de que Deus não está presente nas nossas vidas. E por isso nós choramos diante dessas afrontas. Mas no Salmo 6, versículo 6, o choro pelo sofrimento, o choro pelo cansaço, o salmista diz: estou exausto de tanto gemer. A noite inundo a cama de tanto chorar e de lágrimas a enxar. Você consegue imaginar o salmista chorando a ponto de encharcar o travesseiro? Embora que ele possa aqui estar usando uma linguagem retórica, aqui um aumento, mas a aflição era tão grande do seu coração que as lágrimas eram constantes nos seus olhos. Quantos momentos a gente passa em que a única coisa que a gente pode fazer é chorar? O que eu vou fazer agora? A opção que nós temos é sentar no meio-fio e chorar. O salmista estava vivendo isso, sentimento de cansaço, de sofrimento, de dor, de angústia, de aflição, de opressão, que a única coisa que ele podia fazer, a única força talvez que ele tinha, era para chorar. Jeremias, no capítulo 3, verso 47 e 49, ele chora pela destruição da cidade de Jerusalém. Choramos juntamente com os irmãos gaúchos. Você viu o vídeo aqui na introdução do culto. Jeremias diz assim: estamos devastados e arruinados. Jeremias diz: rios de lágrimas correm nos meus olhos pela destruição do meu povo. Minhas lágrimas correm sem parar, não cessarão. Nós devemos chorar diante de uma destruição, uma catástrofe natural, como aconteceu no Rio Grande do Sul. Mas, irmãos, devemos chorar também, ou choramos pela destruição do homem, do ser humano, pelo pecado. As pessoas que estão envoltas nas trevas, pessoas que estão perdidas, destruídas, famílias se destruindo. Isso também tem que comover o nosso coração. Isaías 38:5, o choro diante de uma enfermidade mortal. Isaías se referindo ao rei Ezequias. Ouvi a sua oração. Deus manda Isaías dizer essas palavras para o rei Ezequias, que estava doente, e ele volta-se para o Senhor e ora, e Deus responde: ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida. Ezequias, quando estava enfermo, uma enfermidade mortal, porque Deus aparece a ele e diz: coloca a tua casa em ordem, você vai morrer. Ele se volta em oração diante de Deus, clama, e Deus acrescenta mais um período na sua vida. Pelo que você tem chorado? Qual o motivo das lágrimas dentro da sua casa? O que tem constrangido e consternado o seu coração nesses últimos tempos, meus irmãos? Eu quero dizer para você uma coisa bem básica: Deus tem promessa para aqueles que choram. Portanto, não se envergonhe dessas lágrimas. Portanto, não se furte de chorar. Nós precisamos talvez chorar um pouquinho mais. Jesus, no Sermão do Monte, ele afirma, capítulo 5 de Mateus, verso 4: felizes os que choram, porque serão consolados. E de onde vem esse consolo? Esse consolo vem pelo Espírito Santo. João diz que o Espírito Santo é o Consolador. João diz que o Espírito Santo é aquele que vai estar ao nosso lado, o Paráclitos no termo grego, o apoio, aquele que está junto conosco, oferecendo o seu ombro para que nós sejamos consolados, aquele que literalmente está e se posiciona do nosso lado. Ele é o Consolador. Embora que a promessa de Jesus no Sermão do Monte é uma promessa futura para a eternidade, porque muitas vezes nós choramos nesse mundo, mas nem sempre nós recebemos nesse mundo o consolo. Nós temos a certeza que na eternidade seremos consolados. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Se você tem chorado, meu irmão, minha irmã, Deus vai consolar você e a sua casa. As lágrimas são recebidas pelo Senhor como uma oferta de oração. Deus recebe as nossas lágrimas, meus irmãos. O Salmo 56:8 diz assim: conheces bem todas as minhas lágrimas, as minhas angústias, recolhe as minhas lágrimas num jarro
e no teu livro registra cada uma delas. Você não está chorando sozinho. Você não está padecendo sozinho. Você não está sozinho. O salmista diz que Deus conhece as nossas angústias. Isaías diz que Deus recolhe as nossas lágrimas num jarro. Deus guarda, armazena essas lágrimas. E no livro Ele registra essas lágrimas. Lá em Apocalipse capítulo 5, verso 8, a Bíblia diz assim: cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheia de incenso, que são as orações do povo de Deus. Deus, Ele recolhe as nossas lágrimas e Ele registra, Ele recolhe as nossas orações e Ele atende, Ele responde. As nossas lágrimas serão recompensadas. As nossas lágrimas não são em vão. Deus vai recompensá-las. E quem diz isso é o salmista. No Salmo 126, verso 5 e verso 6, que diz assim: os que semeiam com lágrimas vão ficar chorando à toa? Não, meus irmãos. A Bíblia diz: quem semeia com lágrimas, com gritos de alegria vai colher. Ou seja, as lágrimas serão então recompensadas. Quando você chora, quando você semeia, quando você passa por esse tempo, Deus atende. Verso 6: choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Então Deus, Ele recompensa, Ele recebe e Ele honra essas lágrimas que partem de um coração contrito. E haverá um dia em que todas as nossas lágrimas cessarão. Não vamos mais chorar, amém? Apocalipse 21, 4 diz assim: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Haverá um dia, meus irmãos, em que nós não vamos mais chorar, nós vamos estar na presença de Deus na eternidade. Nós vamos estar fora desse corpo mortal, dessa carne. Nós vamos estar livres das aflições, das dores deste mundo. Um dia nós vamos ser libertados desse ambiente, desse momento, dessa vida, e não haveremos mais de chorar, porque Deus estará literalmente conosco. 3 verdades sobre famílias que choram. 3 verdades para aquele que chora na presença de Deus. Primeira delas: Deus vê as nossas lágrimas. Eu quero que você entenda isso, querido. Deus vê, Deus contempla. O salmista disse, Isaías disse que Deus recolhe essas lágrimas. Quando nós lemos o livro de Gênesis, lá no capítulo 16, eu quero que você leia comigo esse texto. Gênesis capítulo 16, do verso 7 até o verso 14. A palavra de Deus fala sobre Agar. Agar estava no deserto, Agar estava desesperada, ela estava fugindo da casa de Sara. Ela estava com seu filho prestes a morrer, profundamente desesperada, angustiada, aflita, contrita. Agar então padece naquele momento no deserto. Resumindo o texto, não vou ler todo o texto. A Bíblia diz que o Senhor ouviu a sua aflição. O anjo vai visitar Agar e o anjo fala com ela essas palavras: o Senhor ouviu a tua aflição. E ela então responde assim: e ela chamou o nome do Senhor El Roi, significa o Deus que me vê, o Deus que me contempla, o Deus que me conhece. Pois ela disse: não tenho eu também olhado neste lugar para aquele que me vê? Então, meus irmãos, nós partimos do pressuposto que Deus, Ele me vê, Deus, Ele me conhece, e ao me ver, ao me conhecer, Ele vê e conhece as minhas lágrimas também. As nossas lágrimas, elas não são desconhecidas, ignoradas pelo nosso Deus. Agar passava por um momento de crise existencial, pessoal, fugindo da casa de Sara, abandonada, voltando para o Egito, com o seu filho Ismael quase morrendo de fome e de sede. Naquele momento de angústia, de choro, de lágrimas, o anjo aparece para ela e consola, e conforta, e diz:
Agar, você não está sozinha. Há um Deus que te vê, um Deus que te conhece, um Deus que contempla as suas lágrimas. Quantas vezes nós passamos por crises e nós achamos que estamos sozinhos, mas Deus é sensível e nunca está distante, meu irmão. Deus nunca está distante. Às vezes nós questionamos, às vezes nós nos perguntamos: será que Deus está me vendo? Será que Deus está contemplando o que eu estou vivendo? Será que Deus está contemplando o meu sofrimento? Questionamos ainda mais: será que Deus esqueceu de mim? Por que eu oro e Deus não responde? Por que eu clamo e eu não vejo mudança? Nós vivemos muitas vezes, irmãos, esses sentimentos, essas dúvidas. Mas o sofrimento, ele não é algo que Deus ignora. Não, meu querido, Deus não ignora o teu sofrimento. Deus não ignora a sua dor. Deus não ignora o que você vive, muito menos as suas lágrimas, porque nós servimos a um Deus que nos contempla, um Deus que nos conhece desde o ventre da nossa mãe, dia e noite. Ele conhece o nosso sofrimento, as nossas dores, nossas angústias e as nossas lágrimas. Êxodo capítulo 3, verso 7 e verso 8. Deus mandou um recado para o povo que estava no Egito, escravo. Êxodo 3, 7 e 8. Então o Senhor disse: por certo tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Deus tem visto o que você está passando. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes. Deus está vendo o que é que assola a sua vida, a sua alma, o seu coração. Sei bem quanto eles têm sofrido, diz Deus para aquele povo que estava escravo no Egito. Deus sabe o quanto você está sofrendo. Verso 8: por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. Amém? Deus vê a sua lágrima, contempla o teu sofrimento e a sua dor. Segundo, Deus recolhe as nossas lágrimas. Como eu já mencionei, nós guardamos, registramos eventos importantes para nós. Uma conquista, faculdade, trabalho, promoção, vitórias, uma medalha numa corrida. Nós guardamos registros que são importantes para nós como seres humanos. Mas Deus guarda e anota as nossas lágrimas, porque são importantes para Ele. Isaías disse que Deus recolhe no jarro e escreve no livro cada uma das nossas lágrimas. Pode parecer que Deus está distante, mas Deus está no controle. Deus está na direção. Deus não nos abandonou, Deus não nos deixou, Deus não se distanciou de nós. O mesmo Deus que visitou Agar e diz: eu sou o Deus que te vê, é o Deus que nos visita, o Deus que diz: eu vejo você, eu estou recolhendo as suas lágrimas, eu sei que você está passando neste momento. Logo nós estaremos guardados e protegidos pelo Senhor. Então nós podemos afirmar, irmãos, em qualquer situação: vai passar, vai passar. Nós podemos declarar isso: vai passar. Deus recolhe essas lágrimas e vai passar, mesmo que não seja aqui neste mundo, mas um dia tudo passará. E terceiro, Deus enxuga as nossas lágrimas. Talvez você se sinta sozinho, talvez quem está do seu lado não está sensível a essas lágrimas, talvez você não tenha ninguém para encostar o seu rosto no ombro e chorar, talvez você pense que esteja sozinho, mas você não está sozinho. Deus enxuga as lágrimas dos seus olhos. Embora isso é uma promessa futura, nós temos também no presente o cuidado do Senhor enxugando as nossas lágrimas. Amém? Quando José estava lá no Egito, Gênesis capítulo 41, José, depois de padecer a venda dos irmãos que venderam ele, a casa do Potifar, a prisão, Deus honra a José, e agora ele está como governador do Egito, agora que tem 2 filhos, e ele então glorifica a Deus, e ele diz: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Abra sua Bíblia nesse livro do Gênesis 41. Veja as palavras de José, depois do sofrimento, depois da dor, depois da angústia.
Depois de tantas lutas, ele diz assim, 41 de Gênesis 51. José chamou o filho mais velho de Manassés, pois ele disse: Deus me fez esquecer todas as minhas dificuldades e de toda a minha família, a casa do meu pai. José chamou o seu segundo filho de Efraim, pois ele disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Então, Deus estava com José, Deus secou as suas lágrimas, Deus estava no momento de dor, e agora então José está num tempo de paz, casado no Egito, governador, 2 filhos, e ele declara então: Deus me fez esquecer do meu trabalho, da minha aflição, das minhas dores, das minhas lágrimas. José chorou amargamente durante um bom período da sua vida, desde que os irmãos vendem ele, aquela cova, Egito, prisão, situação, afrontas. Mas os 2 filhos de José eram prova da recompensa de Deus diante daquelas lágrimas. A recompensa que Deus tem para aqueles que confiam, aqueles que permanecem fiéis ao Senhor. Porque na biografia de José, principalmente no capítulo 39 de Gênesis, diz que o Senhor estava com José, por isso ele prosperou. O Senhor estava com José, o Senhor estava com José. Quando nós não abandonamos Deus, Deus vai honrar e Ele vai enxugar as lágrimas dos nossos olhos. Portanto, meus irmãos, tenhamos bom ânimo, amém? Servimos a um Deus que vê, você crê nisso? Um Deus que te vê, um Deus que enxuga as nossas lágrimas. Nós cremos num Deus que certamente não vai nos deixar desamparados. Precisamos crer e confiar neste Deus, como famílias, como lares. Quando nós choramos na presença de Deus, nós seremos consolados e confortados pelo Senhor. Nós somos racionais como Marta, ou nós somos emotivos como Maria? O texto que a gente leu, eu não vi Marta chorando. Eu vi Marta questionando Jesus, debatendo com Jesus sobre ressurreição, mas o texto não mostra Marta chorando. A mim, Marta era mais racional do que Maria, que era mais emotiva. Maria chorou. Várias vezes o texto fala que Maria estava chorando, mas o texto não registra literalmente Marta chorando. Você é mais racional, mais durão, chora menos? Ou você é mais manteiga derretida, sensível, chora com mais facilidade? Aquelas mulheres estavam consternadas pela perda do seu irmão, mas nós vemos as lágrimas nos olhos de Maria, lamentando a perca do seu irmão querido. Muitas vezes nós não choramos lágrimas reais, mas o nosso coração também se constrange na presença do Senhor. Assim como o salmista no Salmo 6, não importa os motivos que nos têm levado a chorar, nós precisamos saber que há um Deus sobre nossas vidas, um Deus sobre as nossas famílias. Amém, queridos? Independente do que nos tem feito chorar, há um Deus sobre nós, há um Deus sobre você. Um Deus no nosso trabalho, um Deus no nosso casamento, um Deus nas nossas finanças, um Deus que tudo vê, que tudo conhece e que tem o domínio sobre todas as coisas. Há um Deus que rege sobre as nossas vidas. Precisamos entender que o choro não é sinal de fraqueza. Choro não é sinônimo de fraqueza, mas é uma demonstração de que nós somos seres humanos. É uma demonstração que nós temos um coração de carne. É uma demonstração de que nós somos afetados por aquilo que acontece ao nosso redor, ou aquilo que acontece conosco mesmo. Se o nosso interior, se o nosso coração, se nós estamos tão endurecidos, irmãos, que nem lágrimas nós temos mais para chorar, nós precisamos rever o nosso estado emocional, psicológico, espiritual. Se Jesus chorou, por que nós temos que ser tão durões a ponto de não expressar em lágrimas aquilo que está dentro dos nossos corações? Famílias que choram serão consoladas pelo Senhor. Amém? Fique de pé. Vamos orar ao nosso Deus neste momento.
Deus, são vários os motivos das nossas lágrimas, várias as razões pelas quais nós choramos na Tua presença ou até mesmo na presença de familiares, entes queridos e amigos. Ó Pai, situações vêm ao nosso encontro que afligem o nosso coração, flechas no nosso coração, lágrimas que brotam nos nossos olhos, lágrimas como as de Maria pela perda do seu irmão, lágrimas de Maria que chorou diante do leito da enfermidade de Lázaro, lágrimas daquela família que já havia perdido seus pais, lágrimas pelo atraso, por o Senhor não estar lá no momento que elas tanto precisavam ou imaginavam que precisavam. São tantos os motivos de lágrimas, ó Pai, mas a Tua palavra nos diz que o Senhor recolhe cada uma delas no jarro e anota cada uma delas num livro. E essas lágrimas são como um incenso, são como uma oferta em oração diante do Teu altar. Nós cremos, ó Pai, que aquele que se derrama em lágrimas diante do Senhor será honrado, como foi José lá no Egito. E assim nós queremos, ó Pai, sim, diante do Senhor, derramar as nossas lágrimas. A própria Maria, que chorou agora pela perda de Lázaro, antes havia chorado aos pés de Jesus, e lavado com as suas lágrimas os pés de Jesus, secado com os seus cabelos os pés de Jesus. Quem chora aos pés de Jesus será consolado, confortado, e essas lágrimas vão de tocar o coração de Deus, para nos socorrer e mudar a nossa história. Recolhe, Pai, cada uma das nossas lágrimas e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos.